Salve galera, bora para a terceira aula. Vamos dar continuidade. Ontem eu mostrei para vocês sobre alguns pontos, né, de marcação referente às zonas de magnetismo, né, zonas de mag, igual eu ensinei ontem. Vamos fazer um review desde a primeira aula. A primeira aula a gente veio demarcando os order blocks do mensal. Depois a gente veio marcando order blocks do mensal mais para frente. Nesse meio termo aqui, onde houve order blocks, nesse meio termo foi para o semanal, igual eu falei, tinha um topinho na ponta desse candle aqui. Por tempo de tela eu já conheço, então eu sei que esse cara foi o responsável por segurar essa queda e vir derrubando o mercado consecutivamente em tempos menores. Volto a repetir. Se você não achou um order block específico no mensal aqui, vai descer no tempo gráfico, você vai achar o cara responsável por segurar o mercado aqui, tá bom? Então, no swing trade, a gente tem que pegar do macro ao micro. Quando você consegue fazer uma filtragem entre topos e fundos do macro ao micro, vendo pontos de rompimento de pontos especiais, né, de bases especiais entre topos e fundos, igual esse fundo, esse fundo, este fundo, este fundo e este fundo, você sabe que o preço tem mais tendência a respeitar o order block e, consecutivamente, sua proporcionalidade de operação dentro do order block acaba aumentando a taxa de acerto. Então, não é que você não pode errar, aumenta a taxa de acerto. Então, joguei pro semanal aqui, vim marcando o semanal, onde ele derrubou o mercado. Aqui eu acabei não marcando, ó, mas se a gente pegar no semanal aqui também, teve esse último topinho aqui e esse ponto mais abaixo, ó. Posso demarcar ele, ó, como ponto do semanal, ponto de venda do semanal, tá? Responsável por segurar ali o preço naquele ponto. Então, você pode vir fazendo esse ponto de busca, buscando os pontos responsáveis antecessores que seguraram o preço, tá? Você pode vir aqui, ó, esse aqui na verdade é aqui, ó, e você vai vendo que ele... Ah, não, aquele é do mensal, peraí, deixa eu não mexer no que é mensal, só vou mexer no que é semanal. E aí você vem afunilando o mercado aqui, ó. Último candle de máxima do semanal, pegou bem scalper aqui na região, ó. Aí depois o último candle do topo aqui, pegou alguma coisa? Eu acho que não, porque o mercado não chegou aqui em cima ainda, ó. Então a gente tem uma parte mais afunilada aqui. A gente pode ver a validação do que é um topo, um fundo, um rompimento referente a isso. Pega a trilha, ó, essa ferramentinha aqui, e vem pegando topos e fundos e vem vendo onde ele rompeu, se ele rompeu um ponto forte, onde foi esse rompimento. E a partir disso você vai validar ou não o seu order block. Igual esse ponto aqui, ó, é um ponto muito bonito, ó. Você pode ver que o preço fez um fundo mais baixo, um topo mais alto. Depois ele teve essa inversão de mercado e uma barra só inverteu todo o mercado para cima para depois ele cair. Então ele equalizou topos iguais aqui para depois ele vir cair. E aí, com certeza, essa barra aqui a gente pode demarcar ela como uma parte de segurança para o preço e está exatamente onde está o preço atual, tá? No ponto semanal. Foi uma barra muito forte, né? Uma inversão muito forte que o mercado fez ali. O mercado estava vindo em queda, ele tentou fazer essa recuperação, mas não conseguiu dar continuidade, acabou equalizando os dois topos e caindo, tá bom? Então aqui é um ponto essencial do semanal que o preço está segurando ali, tá? E a partir disso a gente pode utilizar isso a nosso favor. Como eu já falei, como ele está numa LTB, respeitando essa LTB de queda, está dentro de um order block, ele pode vir buscar pontos mais altos, romper essa LTB e até subir aqui no 1.2 aqui mais ou menos, que é onde eu acredito que tem a liquidez efetiva para que o mercado faça a busca da liquidez, né, uma exploração de um topo mais alto para depois buscar pontos mais baixos. E aí a gente tem as linhas de mag, né, linha de magnetismo, a gente marcou no semanal, tá? Inicialmente, marcou no semanal, então as linhas de cor caqui são linhas do semanal, tá? Aqui. Como que você marcou isso, Thiago? Na aula passada eu mostrei como que eu marquei, mas só fazendo um review aqui, eu peguei os pontos de topo e fundo referentes ao gráfico de linha e vi os topos e fundos mais relevantes a partir daquele ponto que eu vim demarcando. Ajustei ele no diário, tá? Ajustei ele no diário aqui. Depois de ajustado no diário, vim para o 4 horas e marquei as mesmas linhas de magnetismo
porém com cores diferentes para não misturar o que que é diário, semanal e o que que é 4 horas e times menores, tá? Então, marquei esse ponto aqui ontem, aí o preço voltou exatamente, cravou nele aqui, ó. Tá nele aqui agora. E daqui dele ele pode buscar um pouquinho de pontos mais altos aqui, até aqui, referente à notícia que vai sair amanhã, e provavelmente puxar pontos mais baixos, tá? Então ele está fazendo um pullback para ver se a continuidade do preço vai ser relativo aos pontos de cima de magnetismo ou ponto de baixo, que ele tem que capturar a liquidez mais o fundo para depois subir de novo. Eu gostaria muito que ele viesse buscar pontos acima da liquidez aqui dessa linha de LTB, para que aí eu conseguisse criar uma visão mais ampla de queda e esperar de fazer uns pontos mais específicos mais altos. Porém, o swing trade demora muito, galera. Então, temos que buscar aqui topos e fundos de linha de magnetismo mais próximas para estar fazendo operações aqui referentes, né, a um padrão diário e 4 horas ali. Depois de ver a linha de magnetismo, ajustar ela semanal, diário, 4 horas, a gente volta para o gráfico de velas, né? E hoje eu vou mostrar para vocês como eu incremento o volume profile para ser um ponto alternativo ali a mais dentro do meu operacional, tá? Como vocês sabem, o preço ele trabalha em zona de premium e desconto, né? Topos e fundos. Aí, ó, eu tenho aqui essa caixa de GAN, que eu costumo colocar ela, uma base de 50%. Então, eu sei exatamente onde é 50%. Sei que acima dessa região aqui, ele está numa zona cara, abaixo dessa zona está numa zona barata, ok? Relativo a esse ponto, eu tenho duas formas de colocar dentro dessa estratégia o meu operacional com um volume profile, tá? Eu posso pegar um volume profile e incrementar ele no diário, tá? Então eu vou pegar pontos do diário para incrementar aqui e ver se tem uma linha de magnetismo em conjunto, ver se eu tenho um order block em conjunto diário dentro daquela região que eu posso utilizar ainda mais como apoio, como eu posso descer para o 4 horas. Tiago, o volume profile para cada um dos tempos gráficos é igual ou é diferente? É diferente, galera. Ele muda, ele tem algumas variáveis por cada time que você coloca ele. Então, quanto maior o time, mais longo prazo você vai ver aquela visão referente ao volume profile. Quanto menor o tempo gráfico, mais curto é o prazo que você está projetando fazer seu trade e está projetando dar direcionamento para o volume profile, ok? Então, vou mostrar para vocês o diário primeiro. Então, vocês pegam sempre na expansão entre o último fundo e o último topo. Tem duas formas de você utilizarem o volume profile. É para vocês pegarem o volume profile ancorado, tá? Pegar aqui do fundo, puxar o topo ou vice-versa, tá? Vai dar o mesmo padrão. Ah, mas é igual a Fibo, Thiago, tem que puxar para trás? Negativo. Se você puxar de cima para baixo, baixo para cima, vai dar o mesmo ponto, tá? Vai dar a mesma referência. E aqui no volume profile, como que eu utilizo ele, tá? Eu utilizo ele um pouquinho. Deixa eu ver se esse aqui é o modelo padrão. Só um minuto. Pode ser até de lado também, né, Thiago? Fica Então, mais fácil pra galera fazer. se quiser puxar do ponto final pro lado aqui também, ele também dá certo, tá? Ó, tá, ele vem no padrão. Eu acredito que esse aqui é o padrão, tá? No padrão, deixa eu só tirar esse 50% de gain aqui da caixa de gain. Se você for ver aqui, ó, ele tá com as cores azuis aqui. Calma aí. Opa, cores azuis. Vou mudar pro vermelho para combinar aqui com o gráfico, ó. A POC, Ô, o Thiago, vermelho. me perdi. O volume profile dá para pegar nesse TradingView grátis aqui que eu uso? Aham, sim, sim, ele tem de graça pelo É próprio esse TradingView mesmo. SFRVP, é isso? Negativo, aqui, ó. Para você achar o volume profile, você vai vir aqui, ó. Do ponto do crucifixo, você vai contar um, dois, três, quatro, tá? Aí você vem na setinha. Aí aqui, ó. Volume de range fixo e tem um perfil de volume ancorado também. Esses dois pontos você pode estar utilizando. Os dois demarcam o mesmo ponto. Só que o ancorado, ele não atualiza. Esse ele atualiza. Perfil Conforme de você vem volume. puxando a vela, você vem atualizando ele. O ancorado, ele só vai demarcar aquela região específica para você ver onde foi o volume antigo que o preço veio determinando naquela região, tá bom?
Então é o perfil de volume de range fixo. Exatamente. Ó, Beleza. vai vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, volume, aqui, ó, perfil de volume de range fixo, clica nele, Hum. pega do último fundo e vai ao topo. Ó, chegou o Daniel por aí. Fala, Daniel. Boa noite, tudo bem? Fala galera, boa noite, boa noite. Tudo tranquilo, Boa brother. Um noite. pouco atrasado aí. Não, tá de boa. As aulas estão ficando todas gravadas, tá? Então, se Sim, precisar, é só ver lá e rever quantas vezes você precisar. exatamente. Já comecei a rever a outra que eu perdi. Não, fechou. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar no grupo ali, pode me chamar. Tô à disposição aí, viu? Demorou. Vou continuar acompanhando aqui. Fechou. Valeu. Então, galera, aqui deste fundo até o topo, ó, você vê as colunas aqui formadas pelo volume profile, né? Volume de range fixo. E aí o que que acontece? O que que a gente pode notar? Ó? Aqui não tinha tanta movimentação, aí ele deu essa equalização dos preços aqui, 50-50. Aqui caiu o volume, aqui subiu, aqui caiu o volume, subiu. Eu não vou pegar tudo, que é bobeira, mas ó, vocês conseguem ter uma previsão de quanto de volume que ocorreu em cada região. E você consegue ver o destaque de cada região referente ao volume profile, tá? Tiago, então você viu o ponto que mais teve movimentação e utiliza ele ao seu favor? Negativo. Como que eu utilizo o volume profile? Eu utilizo referente à estratégia que eu aprendi com o argentino, né? Que ele faz o oposto. O volume profile que ele usa de forma oposta. E como funciona, Tiago? Ele pega esses pontos de lacuna do gráfico aqui, ó, ponto morto, e utiliza isso aqui como defesa no gráfico. Então, para quem gosta de suporte e resistência, famoso price action, ele coloca colunas nessas regiões de preço vazio, ok? E a partir disso, ele utiliza isso a favor dele como se fosse regiões de suporte e resistência, tá? Ó, tem mais uma lacuna aqui também, e mais uma lacuna aqui também. Se a gente espelhar isso aqui para frente, a gente vai ver, ó, que aqui o preço deu bastante fadiga. Aqui, ó, espelhado para frente, o preço deu fadiga. Aqui, espelhado para frente, foi onde o preço tentou vir fazer um rompimento e fadigou aqui, ó. Ó a fadiga dele aqui, ó. Então você vai vendo que tudo que o preço já trabalhou e foi fadigado é referente a esses pontos de lacuna. E ele utiliza isso aqui como suporte e resistência. Então ele coloca alguns pontos específicos de suporte e resistência referente a essas lacunas e utiliza isso a favor dele. Igual aqui tem uma lacuna. Se a gente puxar para frente, ó, a gente vê que é exatamente onde o preço fez essa defesa aqui no diário, tá? E aqui de novo, ó, se a gente pegar essa lacuna aqui, a gente vê que é referente aonde o preço fez a defesa. Então é isso que ele tenta mostrar. Esses pontos de lacuna, você pode usar eles como suporte e resistência, mas os pontos que contêm maior volume, ele é como se fosse um imã do mercado também, principalmente quando há POC, tá? A POC, ela tá aqui, ela é um tracinho, que tá bem curtinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a POC aqui. Aqui a POC, vou deixar diferente, vou deixar um laranja aqui e vou aumentar ela para 2. Então a POC vai ser essa aqui, ó. POC vai ser essa linha laranja. Como que eu utilizo a POC? A POC é o nível de maior negociação que o mercado fez perante a essa movimentação de alta. O maior volume que foi negociado de impulsão de mercado, seja de alta ou de baixa, é referente à POC, tá? Então, a gente vê que aqui o mercado fez essa movimentação e é onde ele deu essa fadiga do preço e depois disso ele subiu, 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 subiu. Porém, essa POC ela só se atualiza, tá? Conforme o mercado vai andando, ela vai se atualizando. Então, às vezes ela vai subindo, às vezes ela vai descendo. E a gente vê que essa mudança de atualização da POC é referente ao mercado se modulando para um novo ponto de maior movimentação gráfica. Então, a gente pode utilizar isso a favor de uma possível operação. Então, se a gente pegar, deixa eu tirar aqui, ó, as Ô, bases Tiagão, aqui. Pode falar. tem alguma configuração
do volume Não, não, profile, porque o meu tá diferente. eu já mostro pra você a configuração que eu tenho aqui. Tem alguns que Tá vai vir, eu beleza. acho que de todo mundo vem vermelho e azul, alguma coisa assim. O meu é Mas eu azul, já mostro pra amarelo. você Não, é já. mais as O barras nível? aí. É, as Sim, sim, barras eu já estão mostro diferentes. já. Tá Só vou beleza. concluir aqui a base, mas eu já mostro já a configuração. Então, ó, se vocês forem ver nessas linhas de magnetismo, ó, o preço está falhando bem aqui. E se a gente puxar o volume profile, ele está bem em cima de uma lacuna. Então, caso o preço não tenha direcionamento para pontos mais altos, aqui é um ponto de confirmação que o preço pode vir buscar essa linha de baixo, que é onde tem outra lacuna. Então, isso confirma as suas linhas de magnetismo. É uma confirmação a mais da linha de magnetismo, que você vê que a sua marcação, mesmo que eu não tivesse colocado o volume profile antes, ele serve como confirmação das linhas de magnetismo que você fez entre topos e fundos relevantes. Então você quer equilibrar, ver, pô, será que eu marquei a linha de magnetismo no ponto certo? Será que eu peguei um topo e um fundo mais equalizado ali? Só você vir e tentar notar se houve essas falhas aqui no volume profile. Ela é uma confirmação que a sua linha de magnetismo está no ponto certo, tá? Aqui, ó, tá? Então, por isso que normalmente, às vezes o preço chega na região, ele vai tocar no ponto mais acima, só que a gente vê que está no ponto cego aqui, ó, sem volume. Aí o preço volta para buscar volume para trás. E é onde acontece a ação do preço, igual o próprio Fábio falou para a gente na última aula. Às vezes tem um order block grandão lá atrás, a gente nem tá vendo e tal. E realmente tinha. Porém, tem mais uma confirmação ainda agora, ó, pelo volume profile. É um ponto sem volume. Então, além de ter um order block, é um ponto sem volume e é um ponto que confirma a linha de magnetismo, tá? Se eu pegar uma linha aqui, o volume profile, e marcar ele em 4 horas, ele vai dar um outro patamar para mim. Eu vou mostrar aqui para vocês verem, ó, e já mostra a configuração para vocês, tá? Só tô dando um exemplo aqui para vocês. Vou colocar aqui em 4 horas, ó, e vou pegar o mesmo topo e mesmo fundo, ó. Ele vai dar um outro padrão para mim, ó. Olha lá. Ele já deu linha de aqui, ó, de falha aqui, linha de falha aqui. Aqui deu um pouco de falha, mas nem tanto quanto no diário, tá? Aí aqui também deu falha, confirmando a linha de magnetismo, mas vocês podem ver que é um outro cenário do que estava no diário. Mudou os padrões gráficos, mudou o volume profile. Olha o tamanho do vácuo que tem aqui, ó, gigantesco. Então você pode ter certeza que se o preço voltar aqui, ó, na CLTA aqui, ó, é ele tocar na CLTA e explodir de alta. Ou ele vai passar rasgando tudo, entendeu? Ou ele vai passar e vai embora e vai deixar todo mundo no sonho americano ali, tá? Achando que o mercado vai subir de novo e vai passar arregaçando tudo. Porque o ponto que não tem volume, ele tem duas funções dentro do mercado. Ou ele serve como suporte, resistência e defesa para você, ou ele serve como ponto que vai linkar liquidez com liquidez. Como assim, Thiago? O último ponto tem uma liquidez maior, e depois o outro ponto de liquidez maior é aqui. Ponto de linkagem de liquidez é isso aqui, ó. E quando vem aquela barrona cheia, faz linkagem de liquidez. Por mais que não tinha volume aqui, a barra que desceu aqui, ela vai completar todo o volume aqui. E aí vai passar a ter volume nessa região, que não tinha nada, tá? Então, o ponto principal aqui, que não tem volume, que é o maior vácuo, ele tem duas funções. Ou ele vai servir como suporte e resistência, o mercado vai para cima a partir dele, tá? Ou ele vai usar esse ponto como ponto de linkagem de liquidez, do ponto A ao ponto B. Beleza? Alguma dúvida por enquanto, galera? Tranquilo. Vamos lá, valores. Aí aqui, ó, tipo de coluna, número. O meu tá número de linhas. Se vocês quiserem fazer na de vocês, pode fazer. Número de linhas, tá? Quantidade de linhas. Eu coloquei 50. Quanto mais você aumentar isso aqui, ó, mais as linhas ficam crescentes aqui e mais ele mostra pontos de lacuna. Porém, quando existe um ponto de lacuna específico, igual aqui, ó, a gente vê tudo de uma vez, porque ele está agrupando aquele número de colunas que ele faria em muitas linhas, ele faria bastante, aqui ele faz menos. Vale a pena colocar 30, Thiago? Não vale, ó, que ele vai fazer uns bem grandão e acaba não aparecendo as lacunas direito do ponto de É, confirmação. o meu tava assim, mas com o jeito que você bolou de 50 fica melhor.
Então tem o de 50. Volume, alta e baixa. Por que alta e baixa, galera? Porque ó, eu tenho tanto o volume vermelho, tá? Que é referente à venda, e tenho o volume branco, que é referente à compra. Ambos, quando são negociados na mesma região, mostra quem teve mais agressão em cada região. Então essas barrinhas, elas são tipo um dosador de pressão do mercado. Cada região dessa mostra onde houve mais agressão do mercado, cada pressão do mercado. Você pode colocar total, então vai aparecer tudo ou de uma cor só. Você pode colocar sistema delta. No sistema delta, ele vai aparecer onde tem mais vendedor, onde tem mais comprador. Então, tipo assim, somando a compra com a venda, quanto sobrou? E sobrou o quê? Sobrou mais compra, sobrou mais venda. Então, o sistema delta, ele movimenta dessa forma. Muita gente usa o sistema delta para operar com volume profile da seguinte maneira. Se eu vejo que tem, deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Volume de alta é vermelho, não. Vou trocar para branco, volume de baixo é vermelho, só para mim não inverter as coisas aqui. Volume de alta é branco, volume de baixo é vermelho. Beleza. Agora sim eu posso falar com propriedade, tá? Agora tá certinho. Ó, que a galera gosta de fazer? Pô, Thiago, ele tá chegando dentro de um order block, tá? Se eu sei que o candle positivo é branco e eu sei que tem volume comprador aqui, eu sei que ele pode tentar romper. Caso ele vá fazer um pullback, onde eu tenho que olhar? Tem que olhar na contraparte. Porque, ó, tá vendo aqui nessa linha de magnetismo? Tá vendo que houve negociação e sobrou mais venda do que compra? Por quê? Ele fez o pullback, buscou pontos para cima e depois rompeu. Então a galera normalmente utiliza esses pontos de delta aqui, ó, de marcação, como uma região de continuidade da movimentação. Então, se o cara tá vendendo, ele fala, pô, ali tem mais venda. Então, quando ele pegar aqui, ele vai pegar um impulso e vai jogar para baixo. Então, daqui para cá é 300 pontinhos. Vou te dar um exemplo. Então, eu vou vender aqui que está confirmando volume de venda, mas a minha estratégia confirma o ponto de 1 ao 2. Porém, quando ele chegar aqui, ele já vai ler uma ordem maior, um volume maior de compra e vai bater ali o impasse. Só que como o nosso mercado é descentralizado, não tem como a gente entender que o volume está concentrado todo ali, porque numa corretora está de uma forma, na outra está de outra, numa corretora tem candle de uma forma, na outra de outra, só estou dando hipóteses para vocês aqui de como vocês podem utilizar ele como confluência. Então, no meu caso, eu utilizo o volume total, né? Calma aí. Valores, alta e baixa, no caso. Por quê? Eu vejo o quanto que foi negociado, os pontos de lacuna. Eu quero saber dos pontos de lacuna. Se está tendo confluência com as minhas marcações aqui, sabe? Referente às zonas de magnetismo. Se está tendo confluência, tá top, tá lindo. Então eu tenho mais um ponto de impulsionamento para aquelas regiões, para usar elas como confirmação deste ponto e buscar pontos mais abaixo, etc. Tá? Então, o volume profile, eu utilizo ele como mais um checklist. Será que eu marquei certo? Será que ele está numa zona correta para me entender que se ele está aqui invadindo esse order block maior, beleza. Aí ele vai tocar nesse order block. Show de bola. Aí ele tocou aqui, rejeitou. Na hora que ele bateu para baixo dentro dessa linha de magnetismo e rompeu esse último fundo, será que eu tenho liberdade para vender aqui se ele já fez o choque? Pô, o volume profile está me confirmando esse ponto, e caso ele rompa aqui, ele vem buscar o segundo ponto aqui debaixo de falha do preço. Então, imagina que você vai operar o famoso price action e você tem pontos de suporte e resistência que você vai operar. Então, chegou no ponto de cima, eu vendo. Chegou no ponto de baixo, eu compro. Quando rompe, vira ponto oposto, porque ele espelha, né? Então, rompeu aqui, espelhou, busca de baixo. Necessariamente dessa forma. Então, o volume profile nada mais é, dentro desta categoria que eu mostro para vocês, um ponto onde tem os maiores pontos de negociação e os maiores pontos de lacuna, que você pode utilizar ele como suporte e resistência, mas dentro dessa estratégia você vai utilizar ele como confirmação das marcações das linhas de magnetismo, tá? Então, qual que é a ideia total da aula aqui? É que vocês façam o estudo de SMC completo, adicionem as linhas de magnetismo do semanal, do diário, do 4 horas e ajuste elas igual eu já mostrei nas outras aulas. E a partir disso, como finalização para confirmação das marcações, é você ver se os seus pontos da linha de magnetismo que você marcou referente a topo e fundo, né, de ponto de proporção do mercado referente ao volume profile estão coincidentes. Então, se ele está batendo na mesma região de lacuna,
que é onde o preço para, onde não tem tanto volume financeiro ali. Então, onde não tem volume financeiro, ele utiliza como ponto de pullback, ou utiliza como ponto de suporte e resistência. E aí a gente utiliza estes pontos como confirmação para fazer nossa operação, tá bom? Alguma dúvida, André, Fábio, Amanda, Darlan, Tiagão, tá por Ah, aí ainda? que tá. Hum, Quando for, eu Eu falei, tô, só que eu vou ter que assistir a primeira aula ainda. quando eu for fazer os exercícios aí para te Mas mais ou passar, menos eu já sei como é que funciona, né? Só eu quero ver agora a questão das outras aulas, as linhas ali que tu traçou e tal. Uhum. aí, Não, Esse show volume de profile, bola. você tinha me passado esse volume profile já. Então, o Vamos Profile é a primeira vez que eu vejo, né? Já vi muito, mas nunca parei para estudar, nem ninguém me passar nada, então é a primeira vez. É, só essa linha de magnetismo mesmo que eu sei que eu vou ter dúvidas, mas aí depois eu te passo as dúvidas. show de bola. Eu vejo dessa forma, eu acredito que o Jonatas vejam de outra forma até, né? Porque ele utiliza como um ponto específico de confirmação das entradas do operacional que ele já faz também, né? Mas eu utilizo dessa forma como suporte e resistência, porque foi um ponto muito importante. Eu acredito que eu olho na parte oposta do que todo mundo vê. Porque a maioria das pessoas que eu vi que opera o volume profile, o que que eles utilizam? Eles utilizam o maior ponto de volume referente à zona de busca do preço. Só que o que acontece? Eu já vi isso acontecer várias vezes. Aí quando vai chegar na zona de busca, o preço bate aqui e volta. Fala, ué, mas bateu antes e voltou. O que que aconteceu ali? Não tinha liquidez suficiente? O que aconteceu? Só que aí você vai ver tem uma falha do preço aqui, que é exatamente onde seria o ponto de suporte e resistência. Eu fiz o curso com o argentino, né, que mostrou essa validação do volume profile. E esse cara, ele opera a vida inteira assim, ele não opera nem gráfico de candle, de linha, de nada. Ele opera somente com o volume profile plotado na tela. Não sei se vocês já chegaram a ver, eu acho que eu já mostrei algumas vezes para vocês no caso, mas o volume profile que tem até aqui, ó. Cadê? Volume de sessão. Aqui eu não tenho mais o Premium aqui, então não vou conseguir acessar. Quer ver? Ah, não, consegui. Olha lá. Achei que não tinha, não. Mas, ó, o cara, ele só opera assim, ó. Opa. Ele só opera vendo o volume profile. Ele não opera nem com gráfico de candle. É só o volume profile total. Entendeu? É o Então, bicho. o cara, ele faz as marcações dos pontos de falha do volume profile do dia anterior, da semana anterior, e utiliza como suporte a resistência. Ele não opera nem com candle, velho. Ele não vê a formação do candle. Ele vê só a formação do volume profile. E ele marca o suporte e resistência e pum. Às vezes, quando Eu, ele na utiliza o verdade, gráfico, às vezes quando ele utiliza o gráfico, ele coloca tipo metade gráfico e metade volume profile. Só que dá pra ver que ele utiliza muito mais volume profile porque o gráfico dele tá pequenininho no cantinho e o volume profile tá gigante assim. Então ele vê toda a construção do gráfico somente no volume profile, esse cara que eu fiz o curso. Pode falar? pera aí, rapidinho. Ah, beleza. Então, dessa forma, é a forma que eu utilizo, utilizando essas lacunas como ponto de suporte e resistência do volume profile. Thiago, você está olhando no diário, no 4 horas, ele também serviria como ponto de suporte e resistência? Sim. E como a gente sabe que os pontos, quanto maiores tempos gráficos, mais efetivos, pô, se aqui tem um suportão referente a uma falha, e eu vou jogar lá no 15 minutos, ele está chegando aqui, ele está próximo de um order block, pô, ele rejeitou essa região, tá junto com linha de magnetismo. Por que não, quando ele confirmar no retest, eu não vender daqui até aqui? Porque daqui até aqui já é 1,11 para 1,11 cravado. E se ele busca aqui esse fundo? Entendeu? 1,10. Então, você vai utilizar isso ao seu favor como ponto de ancoragem de uma possibilidade de suporte e com order block junto, com linha de magnetismo junto. Sendo bem franco com vocês, é difícil eu utilizar o volume profile atual porque eu já marco a linha de magnetismo a olho. Só quando eu quero confirmar que daí é outra história. Mas eu quase marco tudo a olho e ele sempre crava exatamente. E se eu jogar o volume profile, acontece igual eu mostrei pra vocês aqui agora.
cravando no estudo a olho, ele crava exatamente em cima desses pontos. E aí eu só uso como confirmação final total, e a partir disso eu faço minhas operações. Pode falar, Jonathan. E na verdade eu uso como um suporte uma resistência ou então uma zona que é, é como se fosse um imã do preço, né? Um alvo, vamos Sim, supor. Eu fiz a entrada. Vamos supor que eu fiz uma venda lá em cima. Provavelmente eu vou conduzir essa entrada até cá embaixo onde está a POC. que é essa linha Entendeu? aqui, ó. Sim, sim, entendi. É, a POC também ela é um ímã, só que como ela se movimenta e vai se atualizando, né? Ela é um fator que ela é meio dinâmico. Você tem que ser ligeiro para você operar com volume profile mirando na POC, tá? Isso eu vejo de algumas formas que eu já tentei. Por quê? Porque às vezes ela tá aqui e o preço está caindo. Aí quando entra uma forte movimentação de compra, aqui embaixo, ela sobe para cá. Pum. Aí você já está na metade do caminho em cima da POC, você vai zerar sua posição. Então, Mas, algumas vezes, como ela modula, né? E ela vai se atualizando, você tem que ficar esperto nessa questão da POC. mas se você puxar só nessa pernada de alta aí, ela não vai mexer não, ela vai ficar parada aí. Eu falo do primeiro candle lá, comprador forte, até o último Aqui lá de embaixo. cima. É, desse primeiro até o de lá de cima, não puxar ela toda. Puxar só Ah, nessa sim, sim. movimentação, ela vai ficar fixa aí. Não vai sair para Porque nenhum o, lugar. o ponto da POC, né? Ele necessariamente é o ponto que houve mais negociação no mesmo Exato. ponto. O ponto de impulsão do preço, né? Então, a gente vê, lembra que eu falei para vocês que quando a ideia das zonas de choque é que tem um preço em queda e um preço em alta, quando os dois batem, eles se chocam e ele faz a inversão de mercado e existe muita negociação nessa região, a POC necessariamente é isso. Ela vai ver para você aonde foi o maior ponto de negociação dentro dessa pernada e a partir disso, onde está o maior ponto de movimentação. Então, tipo assim, se aqui é meu take profit, e o preço vem seguindo como se fosse um imã, ele chega aqui, faz pum e bate para cima de novo, entendeu? Aí cria-se outra POC porque você vai ter que traçar um outro ponto. Mas você pode utilizar ela como um alvo, você pode usar ela como um suporte e resistência, mas eu utilizo essas lacunas como suporte e resistência e dá muito certo, ainda mais quando ela está bem sincronizada com a minha linha de magnetismo, É que eu uma sei que confluência a mais, né? é uma confluência a mais. Então eu quase não uso o volume profile atualmente, né? Eu uso a marcação da linha de magnetismo, SMC e esse detalhamento para estar fazendo as operações de swing trade. É Para porque mim, no, está sendo muito eficaz. é porque no time menor ela é bem usada, vamos supor. Se você botar no time de 15 minutos e puxar essa entrada dessa pernada de alta aí, vai dar na lateralização. No Sim. ponto de venda que eu botei, que eu mandei hoje, pode ver que ela foi, puxou, foi em cima da POC e voltou. Não nessa, deixa eu ver. Ah, não, não, só tô confluindo aqui para ver, ó. Esse estudo foi o estudo que eu fiz semana passada. Então, foi um estudo que eu fiz à parte, não fiz para mostrar para vocês aqui em aula, mas olha aqui. Linha de magnetismo, ponto baixo de negociação. Linha de magnetismo, ponto de lacuna de negociação. Linha de magnetismo, ponto de baixo de negociação. Linha de magnetismo, ponto falho de negociação. Então, você pode ver que independente do gráfico que eu vai estudar, se eu puxar o volume profile, ele vai equilibrar todo o ponto ali de negociação referente ao que eu estou mostrando ali, né? Então, ele é um ponto muito específico, é muito bom, ele serve como confluência total para você fazer a sua operação, para você utilizar como base, né, o volume profile, mas eu não utilizo ele tanto assim. Ele é só mais um checklist, igual a gente tem da nossa outra estratégia também, tá bom? Porque aqui eu já faço no olho já, mas caso você não tenha praticidade, pô, Thiago, eu quero entender se a minha linha de magnetismo tá ok, se ela tá igual ao que você tá marcando. Passa os pontos aí pra mim, em vez de eu passar os pontos da linha de magnetismo que eu marquei, puxa ali o volume profile e vê se tá dentro das lacunas, se ele tá batendo. Se não tá batendo, você tem que voltar lá no gráfico de linha e ver o que que você tá marcando. Tá relevante, não tá relevante? E a partir disso você vai entender melhor a movimentação do mercado, os pontos, os prazos, etc.
É porque ali, vamos supor, você já tem um lugar que você vai fazer aquela entrada, você já tem um order block, já te deu todas as confirmações. Você puxou o volume profile e deu em cima, melhor ainda. Mais uma confirmação. Mais uma Mais uma confirmação. confirmação, entendeu? Você Ah, eu usava não, ele como suporte de resistência também assim, igual pra você ou não? não, eu só uso eles no lugar onde já está tudo pronto para fazer a entrada. Aí eu uso como uma confirmação de entrada e pego a movimentação anterior, foi a pernada principal, vejo onde é que vai bater e faço como se fosse um alvo. Então, o seu ponto principal de métrica, quando você traça ali um volume profile, é olhar a POC. Não, vamos supor. Se eu puxei se tem um bloco, um order block ótimo ali como é que se diz? Aquele topo ali. Deu um branco. Vamos supor que você puxe nessa pernada de baixa, nessa pernada Aham. principal, ó, do primeiro topo lá. Já fez um Aqui? choque aqui embaixo, aí. Pronto, você puxou o Tá. volume profile. Provavelmente ele vai bater lá em cima, de bater embaixo. Teve mais movimentação embaixo. Mas Vai tá certinho. tá. Vamos supor se ele batesse nesse bloco de cima aí. Se você quisesse Hum, isso, se ele batesse aí, como eu já ia fazer a entrada, ia ser só o descargo de consciência. Eu ia puxar, ia estar batendo lá, ia fazer minha entrada, que eu sabia que ia ser mais assertiva ainda, que é como a gente falou, é como se fosse uma confluência. sim, sim. Desse ponto de Mas lacuna, assim, você já tinha visto? Que as não, lacunas não, servem como não. suporte de resistência? Primeira vez. Então, isso aí eu aprendi com o argentino lá, que o cara, ele só opera isso a vida inteira dele. E quase ninguém explica dessa forma, quase ninguém mostra isso, entendeu? É. Não sei se você já viu, mas existe o volume profile com a POC que vai andando, né? Que ela vai atualizando sozinha, você já viu? Aham. Já. Então, essa POC aí, a galera utiliza ela como ponto de trailing stop. Então, se você já fez a operação e ela tá indo para POC e você vai vendo que a outra POC vem atrás, um exemplo, vamos dizer que eu fiz aqui o volume profile, né? Marquei aqui. Aí tem uma POC que ela anda. Eu não sei se esse aqui vai ter, deixa eu ver se vai ter. É, não é a VA em desenvolvimento de POC. Vamos ver se é esse aqui. Aqui, ó. Tá vendo que tem um pontinho que ele vem andando aqui, ó? E a POC aqui embaixo. Então, vamos dizer que na pernada anterior, a POC estava aqui em cima. Na hora que o preço veio retestar a região, se ele falhou e você vendeu mirando na POC do fundo, você vem utilizando essa linha de POC em desenvolvimento como trailing stop. Então, você sempre vem trazendo o seu trailing stop abaixo dessa linha. A linha andou, você puxa, 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 porque uma hora ela vai encontrar. Na hora que ela encontrar Entendi. uma POC com a outra, é o ponto de saída seu. Entendeu? É Entendi. assim que os gringos usam lá essa POC em desenvolvimento. Ele usa como ponto de desenvolvimento do trailing stop, da sua operação que você fez. Mas esse ponto que você faz também é muito bom. Igual aqui, ó. Fez o topo e fundo, chegou nesse ponto aqui, ele fez a maior movimentação. Por que que teve movimentação aqui? Teve movimentação nesse contexto e nesse contexto aqui, ó. Dois pontos de movimentação forte, maior negociação do dia referente a esta queda, só essa pernada. Então, começa a utilizar para você ver essas lacunas aqui, ó. Você vai ver que é exatamente o ponto de suporte e resistência que vai montando. E ainda mais com a linha de magnetismo ali, é uma confirmação a mais, tá? Beleza. Alguma dúvida aí, galera? André, Tiagão, Fábio, Daniel chegou um pouquinho depois, mas não sei se você conseguiu entender a base ali. Não, para mim tranquilo. Pra mim também Não, tranquilo. com certeza deu para pegar bem, mas eu vou ter que rever, porque eu perdi uma parte, né? Então vou rever. Sim, sim. Qualquer coisa você vê com calma depois. Lá eu tentei fazer o mais explicativo possível, você vai conseguir entender bem. Darlan, Amanda. Amanda vai digitar. E aí, Darlan, como é que tá aí? Ou será que o Darlan dormiu já que já? Tranquilo, não, tranquilo, mas eu vou dar eu vou ter que rever também, Não, show de Depois, mas bola. tranquilo. de- Aí parece que o Darla deu uma acordada. Não, tranquilo, homem, tranquilo. tomou susto. É, eu tô com um pouquinho de sono, mas tá de boas. Te pegou no cochilo, Darla. É, quase.
Não, não, capaz, são de bolsa. Ó, a Amanda, eu passei o curso pra Amanda. A Amanda chegou a fazer o curso do argentino lá também, né, Amanda? E fora isso, eu ensinei um pouquinho pra ela ainda dessa parte de suporte e resistência também, referente. E ela tá até mandando no chat ali. É, ela viu que o cara, ele é cabuloso, ele só usa o volume profile 100%, né? O cara é bom pra caramba. E esse curso ele tinha disponibilizado no YouTube por um link fechado e eu consegui. E aí fiz tudo e consegui mandar pra Amanda e ela conseguiu fazer também. Mas não tem mais aberto esse link, senão eu passava pra vocês. Mas é isso, galera, que eu queria passar para vocês referente ao Volume Profile, com mais uma confirmação, mas só a leitura gráfica referente ao SMC e só as linhas de magnetismo que você vai usando ali, só as duas já tá sensacional. Agora você imagina você montar o Volume Profile, marcar com outro quadrado, vamos se dizer aqui, ó. Eu vim aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ó. Aí, ó, vamos se dizer que eu pegue aqui uma caixinha, tá? E coloque essa caixinha, sei lá, cinza. Não, vou colocar de outra cor, vou colocar azul claro. Aqui, ó. Aqui, ó, essa caixinha aqui. Então eu vou falar assim, pô, galera, ó, eu tenho a confirmação da zona da linha de magnetismo. Tenho também esse suporte nessa região, tá? Olha lá. Tenho esse suporte nessa região. Tenho este suporte nessa região. Pô, Thiago, vai ficar muito suporte. Coloca num time maior ou diminui o tamanho das colunas, tá? Tem esse suporte aqui, ó. Então o preço chegou aqui, tocou no meu breaker block, se apoiou no suporte, tá fazendo um choque pra cima, pô. São três confluências, galera. Três confluências, ó. Ainda mais que ele saiu de uma tendência de baixa, uma LTB. Olha aqui, ó. Boom, explodiu, acompanha o trade. Onde que eu posso fazer meu ponto de saída? Pô, pode fazer seu ponto de saída aqui, nesse suporte, né? Na resistência, na linha de magnetismo, no ponto mais alto, no order block mais baixo. Aí fica a escolha de vocês. Vocês podem utilizar isso a favor de vocês. E eu aprendi que tem muito gringo que fala: não, minhas marcações são surreais. E a marcação do cara, sabe o que que é? Sabe como que o cara acerta muito? É baixa o volume de negociação dentro do volume profile. Então o que que o cara faz? Ele vai lá, limpa total o gráfico dele, entendeu? Deixa o gráfico limpo. Aí ele faz isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O cara vai, limpa todo o gráfico dele, ó. Vem puxar um SD, por exemplo, ó. Essa é a marcação que muitos caras faz aí, tá? Aí vem no mensal, ó. Vai falar, pô, mensal, volume profile. Ó, crava lá, de baixo ao topo. Onde tá os pontos sem liquidez? Pontos sem liquidez, tem uma região aqui, tem outra região aqui, tem outra região aqui. Show. E para baixo. E tem outra região aqui. Aí o cara vai lá, semanal, onde está a região, e vai afunilando aquela marcação anterior dele. Deixa eu só arrumar aqui, ó. E vai afunilando. Muitos traders fazem isso. Não, eu sou cabuloso. É cabuloso? Vamos ver então. Olha lá. Aí eles vêm afunilando, ó. Coloca no maior ponto de lacuna possível. E vem afunilando, ó. Olha lá. Já afunilou para arregaçar. Aí vem no diário. Aí no diário também. E vem afunilando. Vem pegando os pontos aqui e fala, opa. Então esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ó. Aí o preço vem e faz assim, ó. Crava aqui, pum, explode. O cara fala, pô, tá vendo? Minha marcação é top. Quer aprender a marcação? Vou mostrar pra vocês como que faz. Só que o cara, ele não revela que ele marca pelo volume profile. Ele inventa uma outra teoria de cruzamento de média, não sei das onde, das coisas lá, porque eu já peguei curso de cara assim, tá? Eu tô falando porque eu já peguei curso de cara que faz isso. O cara não revela a estratégia, ele não revela que é assim, e é assim que o cara faz a marcação dele. Então a galera nunca sabe o segredo do cara, da marcação do cara. Ele vende uma invenção pra galera,
o ponto dele realmente bate muito bem, só que ele fica cantando cal pra galera, porque a marcação que ele fez, ele não passa pra frente. E aí eu descobri isso como? Eu descobri isso porque um dia eu peguei uma sala de sinais aí que uma mulher gringa passava, que ela era muito boa, e falei, deixa eu marcar aqui meu volume profile. Eu fui ver a sala de sinais dela, marcação, vai bater no número tal, 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 vai cravar pra cima. Ponto de saída aqui, ponto de entrada ali. Tal, 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 tal. Eu fui vendo, mano, tá batendo certinho na minha marcação. Aí eu fui pegar o outro cara que era o mentor dela. Mesmo ponto. Eu falei, cara, esses malucos, eles marcam tudo no volume profile e não passam a estratégia pra frente. Eles travam o conhecimento da galera referente a essa estratégia, né, como que fala? Quando você acha lá o galinha dos ovos de ouro e não passa para frente a questão referente a volume profile, porque todo mundo que eu conheço utiliza só a POC como volume maior de negociação, então coloca como destino final, entendeu? O ponto de entrada como ponto de referência de confirmação, mas não sabe sobre esse ponto de suporte e resistência. E aí a hora que a galera acaba comprando algo que não vai trazer realmente os pontos. E os pontos dos mentor é surreal. Os caras amassa. Os caras fazem dinheiro de verdade, mas por quê? E joga tudo no volume profile. Conseguiram entender, galera? De Esse boa. ponto do volume profile que vocês podem utilizar a Sim, sim. favor de vocês? Então, ó, como hoje é quinta-feira já, tá? Passei uma tarefa no primeiro dia de aula, na terça-feira. Ontem também passei uma tarefa e hoje eu vou deixar como tarefa de conclusão. Espero que todos vocês façam a tarefa. Mandem dentro do grupo lá para mim, tá? Essa tarefa. Dentro da aba lá de estudo dos alunos, escolhe um ativo, pode ser qualquer ativo. Swing Trade, você tem essa liberdade para você escolher o ativo que você quiser. Faz o estudo. Arrume as categorias de cada um que você vai analisar. No caso aqui, ó, tá errado aqui, ó. Aqui é a categoria do 4 horas. 4 horas? Não, é do diário aqui, ó. Tá? Só ver se é diário 4 horas. Não, é 4 horas. Vamos lá. Categoria do 4 horas. Aí sim eu coloco tudo por baixo. Aí eu vim no diário, não tá aparecendo mais. Olha lá. 4 horas. Jogo tudo pra baixo. Vim pro diário, não aparece mais lá. Show de bola, só no 4 horas. Então eu vou colocar como tarefa para vocês isso aí, tá, galera? Vejam a primeira aula, faça a primeira tarefa, joga lá no grupo. Veja a segunda aula, faça a segunda tarefa, joga lá no grupo. Vejam a terceira aula, que era a aula de hoje, que eu estou passando para vocês. Façam todo o contexto junto. Estudo da aula um, estudo da aula 2, estudo da aula 3 com volume profile. Faz todo o estudo completo, faz as marcações, joga lá no grupo e a gente vai utilizar a base do estudo de vocês como cálculo grupo pra gente fazer umas operações de swing trade aí pra semana que vem. Pra gente começar, tá bom? Show de bola, Thiago. Fechou?